Paz a todos mais uma vez. Essa noite nós vamos dar início à exposição do livro de Atos. Então, peço aos irmãos que estejam atentos. Esse é um tempo para nós como igreja, tempo de transição, né? Nós percebemos que é um novo ciclo, novas pessoas. Isso é animador por um lado, desafiador por vários outros motivos. Mas ler a carta de Atos, nesse período de transição, nos dá a oportunidade de considerarmos algumas coisas. Primeiro, será que você realmente entende o que é a igreja? Nós vemos num tempo onde se sugere em todo momento que as coisas precisam ser ressignificadas. E nós vemos o quanto essa sugestão, né, está presente no coração das pessoas muito frequentemente. As pessoas elas realmente acreditam que porque elas têm boas ideias, porque elas têm uma perspectiva sobre funcionalidade, sobre relevância, que pode substituir aquilo que é a identidade de igreja desde o seu primeiro momento. E esse é um tempo onde o humanismo, perspectivas filosóficas, enfim, a perspectiva política com a qual nós estamos submetidos hoje, está sempre sugerindo que a identidade da igreja seja maculada. Então, ler a carta de Atos precisa nos trazer as devidas referências, né? É claro, nós não sugerimos com isso que nós seremos tomados por um tipo de romantismo tolo, até porque a igreja no primeiro século não era perfeita, né? Se você ler atentamente a Bíblia, principalmente a carta, o livro de Atos, você vai perceber que aquela igreja tinha bastantes problemas. E há algo, né, já mencionei isso algumas vezes, é algo que me alegra nas Escrituras, é a honestidade dela. Nós vamos ver no livro de Atos o quanto foi difícil para os apóstolos, os seus relacionamentos, a dinâmica da igreja, né, o quanto o pecado estava presente lá, como está presente hoje na igreja. Mas por outro lado, isso é animador porque aquela igreja que nasce lá 40 dias depois da Assunção de Cristo, essa igreja que está aqui hoje. Ela precisa ser a mesma igreja. Ela precisa estar no mesmo empenho e, surpreendentemente, ela ainda é o mesmo empreendimento de Deus e não o empreendimento de homens. Então, a nossa intenção, inclusive, com isso, é trazer justamente para a igreja um entendimento de que desde o primeiro momento da existência da igreja, ela quer nos apresentar uma identidade, ela quer nos apresentar que a igreja tem um propósito. Entenda, igreja. Eu não sei se você consegue absorver, entender, ler o tempo que a gente está vivendo. Mas é muito dolorido para nós vermos o quanto as pessoas estão alheias do momento que nós estamos vivendo. E algumas pessoas, apesar de estarem há tempos no ambiente cristão, elas basicamente nunca viveram nada de genuíno. Nada de genuíno. Elas vão anos a fio à igreja sem ver nada de genuíno. Absolutamente nada. Pastor, você está sendo muito radical, você está querendo menosprezar a experiência das pessoas? Não, muito pelo contrário. É que a experiência, como foi dito aqui pelo Rafael, ela gera paixão. Ela não cala os nossos corações. O grande problema talvez seja o que as pessoas chamam de uma experiência. Uma coisa é certa, à medida em que eu vivo essa relação de amor com Deus, cada vez mais eu me apaixono por aquilo que Ele é apaixonado. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem entender a igreja porque elas estão pensando que a igreja é uma outra coisa.
Eu falei por pelo menos 2 semanas que a pior coisa que as pessoas podem dizer é que a igreja é um hospital. A igreja não, um hospital que as pessoas pensam que a igreja é, ela não pode ser, porque você não pode estar 20, 15, 30 anos às vezes internado em coma. Você não vê isso no livro de Atos. Você vê um grupo de homens, um grupo de pessoas receberam o Espírito Santo e eles partiram para um tipo de vida excepcional, não perfeito. Amém? A proposta é perfeita, mas quem está lá destinado a ver essa proposta não é perfeito. Mas é incrível. Nada na história exerceu tamanho poder e influenciou de tal forma como a igreja, apesar de seus erros históricos. Mas nós estamos aqui diante da gênese da igreja. E é aqui que está, de fato, assim, a nossa melhor, mais clara referência do que ela representa. E o grande problema é que muitas pessoas, elas chegam numa determinada denominação, elas vêem lá uma estrutura, uma história lá de um cara, mas poucas vezes elas estão olhando para cá. E é claro, nosso olhar não é apenas para o surgimento da igreja, mas é a partir dela. Amém? A partir disso, nós não poderíamos crer que a igreja continuaria a mesma por 2000 anos, né? Seria no mínimo irracional. Mas é a partir daqui, aqui é o fundamento, aqui é onde as coisas começam, onde o fundamento é lançado. Então o que eu peço a você? Você é crente, você é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, se você é crente, você tem que estar olhando para esse lugar. É a partir daqui que você projeta a sua atuação nesse ambiente. E a atuação não é no sentido teatral, amém? É no sentido de participação, do senso de missão, do senso de identidade, do senso de pertencimento. Você faz parte da única instituição sobre a face da terra que recebeu a autoridade para cuidar do ser humano, no sentido de cuidar de suas almas. Nenhuma outra instituição recebeu essa autoridade, nenhuma outra instituição recebeu essa incumbência. E não é capaz que nós estejamos na igreja diante de uma história maravilhosa, é maravilhosa você ler. Você nunca chorou lendo Atos? Você nunca chorou vendo aqueles irmãos, pensando em como eles viviam? A intensidade que foi aquilo mudou a história do mundo, mas não muda a história das pessoas. Elas vêm para a igreja vazias, permanecem vazias. Isso não preenche o coração delas, dizendo, eu sou parte disso. Elas vêm com suas quimeras, com seus problemas, com seus achaques. E elas acham que ser crente é vir resolver achaque. Mas elas não assumem a responsabilidade. Eu sou parte disso, eu vou resolver o problema. Eu sou a pedra que vai ser colocada nesse lugar para que isso se torne um lugar de proteção, de acolhimento, de manifestação de graça, de amor, para que o mundo veja Cristo. Meu irmão, isso nunca passou no seu coração? Que é por isso que você está aqui, é para isso que você está aqui. Não é para receber um pacote de inclusão. Não fuma, não bebe, não transa e beleza, aí você é crente. Eu não estou dizendo que você deveria fazer essas coisas. Mas o fato de você ter deixado de fazer essas coisas não diz que você é crente. O fato de você ter uma cadeira cativa domingo após domingo, anos, sem nunca ter se perguntado do que eu realmente faço parte. Por que eu estou aqui? O que significa estar com essas pessoas? Dia após dia, dia após ano, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Precisa haver estabilidade, esses homens precisaram. Eles deixam para nós o exemplo do que nós falamos há 2 semanas atrás, de uma força, de uma integridade, de um senso de compromisso, de um senso de identidade. Eu faço parte do povo eleito de Deus. Isso diz quem eu sou. Isso me diz qual é o meu lugar no mundo. Isso diz qual é o meu lugar na existência. Isso quer dizer quem de fato eu represento. Eu sou semelhança de Deus criada, caída, porém restaurada e regenerada e fazendo parte da comunidade daqueles que foram alvo disso. Eu não posso ser igual. Eu não posso ser defendido pela fraqueza. 12 homens mudaram a história do mundo, sem levantar uma espada, sem agredir ninguém.
A verdade que eles carregavam ofendia o mundo em pecado. A verdade que eles carregavam ofende o mundo em pecado. É claro que esses homens não eram doces cordeirinhos. É você ver quem é Paulo, quem é Pedro, os personagens centrais do livro de Atos. É acerca do ministério deles que, mais apropriadamente, a gente nem pode falar que o livro de Atos é o livro dos apóstolos, né? Você vai ver, o livro vai estar mais mencionando sobre o ministério de Paulo, Pedro e João. João um pouquinho. Mas deixa eu te falar, quando é que a igreja vai conhecer o seu ministério? Quando é que a igreja vai conhecer acerca do seu papel? Quando é que a igreja vai conhecer acerca daquilo que você promoveu, produziu? Quando é? Deixa eu te falar uma coisa, você é o capítulo 29 de Atos. Nós somos o capítulo 29 de Atos. Nós somos a continuação disso. Isso não inflama seu coração de saber que aquela história, há 2000 anos atrás, agora você é parte disso. Aí você vê as pessoas, elas querem fazer parte do clube de futebol de botão. E elas acham isso incrível. Aí o cara vai para motoclube, o cara vai, sei lá, o time de futebol. Mas a igreja não é interessante. Mesmo, e às vezes, ele até sabendo que existe essa história aqui. Mesmo ele sabendo, às vezes ele já ouviu. Resta saber se ele crê que a igreja é o único empreendimento ao qual Deus está interessado. Onde ele depositou tudo. Onde ele deu o seu espírito. Onde ele entregou o seu filho. Para que esse empreendimento cumprisse o devido propósito. E o propósito disso ao qual a igreja está fundamentada é a eternidade. O propósito eterno de Deus é a igreja. O propósito de Deus não é uma revolução política, não é uma revolução cultural. Mas transformar o que nós somos nesse povo que carrega em si mesmo o DNA do Criador. E os outros? Não me importa. A não ser que eles queiram a Deus. Se eles não querem a Deus, eles perderam completamente a dimensão das devidas referências, que faz do homem alguém com identidade. E se ele nega essa identidade, ele há de carregar sobre os ombros o resultado disso. Nem quero entrar aqui sobre o dilema predestinação, eleição, teologia reformada arminiana. Não. Vamos ser mais, digamos, apenas sobre o olhar do que o outro deveria fazer. O homem não pode negar a existência de Deus, e o homem não pode negar o seu propósito. E o propósito de Deus é ter um povo para si. E esse povo se revela a partir da Santa Igreja Católica e Apostólica. Ué, Marcelo, tá doido? Você está aí porque a igreja é universal. Não é aqui, está lá do outro lado, amém? A igreja é católica, mas não é romana. Ela é universal. Ela é uma só fé. Ela é só um povo. Ela é só uma crença bem fundamentada, estabelecida. E ela é apostólica porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Nós estamos olhando para o que foi dito antes do catolicismo romano. A palavra catolicismo não significa o que nós entendemos hoje. Um cara lá, né, com aquela roupa meio estranha. Aquele aparato todo. Não, catolicismo quer dizer catoliquismos, uma fé universal. Glória a Deus por uma fé universal, é a mesma fé. E ela começa aqui, 40 dias após a assunção de Jesus. Nós não podemos falar que aquele período em que Jesus vive sua experiência humana era já a igreja. Nós chamamos aquele período de proto-igreja. Amém? Jesus organiza, prepara, ensina. Avisa que haverá um momento em que eles serão espiritualmente capacitados. Mas a igreja começa exatamente 40 dias após a assunção de Jesus. Então há um momento na história onde a coisa começa. Amém? E esse momento é importante para nós entendermos quem de fato nós somos. Você precisa pensar sobre isso. Você já foi, sei lá, às vezes algumas pessoas, a maioria, né, já foi de uma outra igreja.
embora falar de uma outra igreja seja sempre complicado. O que nós estamos querendo dizer com isso? Será que existe uma outra igreja? Eu acredito que existem coisas que parecem, mas não é, né? Muitas coisas parecem igreja, mas não são. Mas igreja sempre foi a mesma. Desde o Antigo Testamento, o que nós temos lá são as referências de que um fiel remanescente compunha o povo fiel a Deus. E isso é a igreja. No fim das contas, os fiéis entre judeus convertidos e os fiéis entre gentios convertidos formarão a nova Israel de Deus. E desde lá, essa é a percepção do que é a igreja. Ela sofrerá o ataque de lobos, ela terá o joio no meio dela, mas no fim das contas, há algo que é a igreja genuína e verdadeira. Você está onde? Quem é você nessa história? Você faz essas análises? Você não pensa sobre isso? Meu irmão pensa sobre isso todo dia. Senhor, não me deixa me enganar, achando que eu sou uma coisa quando eu não sou. Às vezes, o maior medo meu, do Rodrigo, Gustavo e Henrique, é que a gente seja falso profeta. Às vezes as pessoas não entendem, né, o excesso do zelo, cuidado, para que algumas coisas fiquem sob a medida do ideal. É para a sua segurança. É para que esse senso de identidade seja preservado. Você não está sendo enganado, meu irmão. Amém? E o livro de Atos, com certeza, nos traz, e essa é a nossa intenção com a exposição do livro de Atos, de que você entenda a igreja não como um empreendimento humano, não como uma iniciativa humana. A igreja não foi criada por homens. A igreja se utiliza dos homens que Deus escolheu para que assim ela se estruture e se desenvolva, mas ela é sem dúvida um empreendimento que nasce no coração de Deus. E nós queremos com isso apresentar à igreja a compreensão daquelas práticas que estão descritas desde daquele primeiro momento no livro de Atos, despertar na igreja um senso de essência, identidade e missão. Esse é o nosso propósito a partir de hoje. Importante nós considerarmos que nós precisamos olhar para o livro de Atos atentos, buscando entender a partir de sua narrativa o quanto ela define a identidade da família de Deus. Nós estamos há poucos dias aí de nós retomarmos a reunião nas casas. E nós vivemos experiências, momentos muito, muito, muito gloriosos. Eu lembro quando o Rodrigo, Gustavo e Henrique chegou, lembro de algumas reuniões na casa do Rodrigo, de algumas reuniões na casa da sogra do Gustavo. Eram momentos assim apoteóticos, no sentido do que o nosso coração sentia com aqueles primeiros momentos. Não porque tinha muita gente, porque tinha luxo, não, porque era grandioso, a experiência era grandiosa. Isso formou nossa amizade, nosso laço de fidelidade, de entender que nós estamos caminhando na direção certa. E tudo que nós esperamos é que você, que está agora vivendo isso conosco, que você entenda a mesma coisa. Que a igreja não é um prédio. Nós não somos igreja porque nós estamos aqui embaixo desse prédio. Nós somos igreja por esse propósito que define, que é definido a partir da vontade de Deus. E não a partir de uma ideologia ou alguma coisa do gênero. Então, hoje nós vamos fazer uma panorâmica. E a partir então da próxima semana, nós começamos então com uma introdução no sentido de começar a partir dos primeiros capítulos do livro de Atos. É importante que nós tenhamos em mente, como nós passamos aí por alguns, acho que foi 9 ou 10 meses, fazendo uma panorâmica de... Foi isso? Foi 10 meses, Henrique? Né? Nós fizemos uma exposição panorâmica de cada um dos livros do Antigo Testamento. E o que nós esperávamos é que cada um pudesse, com uma noção clara, de uma visão mais geral do livro, quando você se atentar aos detalhes, com certeza você vai ter uma percepção muito melhor.
Então a gente sempre deve ler a Bíblia assim. Primeiro eu me atenho aos aspectos mais gerais, depois eu me volto para os detalhes. Porque quando você tem uma visão mais geral, você vai entender o porquê aqueles detalhes estão lá. Amém? Então a minha esperança é que cada irmão a partir de hoje perceba, sobretudo, o amor dos pastores pela vida de vocês. Vocês percebam da nossa parte dedicação em trazer para vocês uma clareza, né? É claro que nós sempre contamos com as nossas limitações humanas, né? Nós não somos super-homens, nós estamos sujeitos ao erro, mas que ainda assim a igreja perceba não só o nosso amor, mas o amor do próprio Deus, porque por meio do livro de Atos é que você vai ter a oportunidade de perceber, meus irmãos, que você faz parte de algo grandioso. A igreja é algo grandioso. A igreja é grandiosa. Lembre do que nós lemos no livro de Apocalipse, a forma como Deus vê a igreja. Todo aquele esplendor está aqui. E nós precisamos ver a partir do olhar de Deus. Nós não podemos ver a igreja a partir de suas falhas. Até porque a igreja inclui as suas falhas. E se nós estivermos limitados às falhas de cada um aqui, nós estamos condenados. Mas nós vamos olhar a igreja a partir do que foi feito por ela. E é grandioso o que foi feito por ela. Deus encarnado deu a sua vida pela igreja. O único interesse pelo qual ele morreu foi para que a igreja fosse formada. E às vezes a pessoa está na igreja e para ela a igreja é algo irrelevante. Um contexto horrível, onde as pessoas querem viver um cristianismo desassociado da vida da igreja. Como é possível? Não é possível, em hipótese alguma. Um cristão que não vive a igreja, ele não é crente, ele não é salvo. Não é porque a igreja salva, mas o salvo está na igreja. Ele entende, ele tem o seu senso de identidade é marcado, é só você olhar para o Júnior e para o pai dele, olha para o Luiz e olha para o pai dele, eles fazem parte da mesma família. Olha para a Luana. Se a gente estivesse aqui no panorama que eu estou olhando, é impossível que eles não sejam parte da mesma família. E assim deveria ser a igreja. Nós somos filhos do mesmo pai. Nós carregamos a mesma essência, o mesmo espírito, o mesmo sangue que foi derramado por cada um de nós. É consanguínea a nossa relação. Se nós não percebemos esse vínculo, meu irmão, nós estamos vivendo uma farsa, uma mentira. Lá fora pode ser mentira, mas aqui não será, ainda que nós sejamos um grupo pequeno. Nós somos Filadélfia, pequena na força. Não porque ela não tem uma força, mas talvez porque nós não tenhamos número. Mas nós seremos fiéis à palavra, nós seremos fiéis a Jesus. Como nós lemos em Apocalipse, essa é a igreja do primeiro século. Essa característica que transforma o olhar de Jesus num olhar onde é a única igreja que recebe um elogio. É a única igreja que não é reprovada. E essa igreja que nós queremos ser. Não porque nós tenhamos em mente a arrogância de sermos uma igreja sem defeitos. A igreja, apesar de ser forte e de ganhar a atenção de Jesus dessa maneira, era uma igreja que tinha problemas. Mas era uma igreja fiel. Era uma igreja que confiava na palavra, que nós sejamos essa igreja. Então, meus irmãos, seguindo então, o que nós sempre fazemos, eu gostaria então de começar essa panorâmica. Então, o livro de Atos é escrito para nos fornecer uma história, e talvez o único livro que realmente possa ser chamado de um livro histórico no Novo Testamento seja o livro de Atos. Os evangelhos, eles têm digamos assim, um tom histórico, mas uma dinâmica mais biográfica, né? Eles querem trazer, cada um deles, uma biografia, partindo de 4 perspectivas diferentes, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. Cada um vai ver a mesma história, por uma perspectiva diferente, mas ainda em caráter biográfico. Agora, o livro de Atos quer nos trazer justamente essa visão mais geral após os fatos da morte de Jesus. Então é importante nós entendermos que aquele ambiente onde, após o dia de Pentecostes, aqueles homens são capacitados,
Sobretudo, entenda, essa capacitação ela não se limitou àquele evento. Meu irmão, pode ser que até o surgimento do catolicismo romano e todos os eventos que se deram por 1500 anos, né, pela supremacia e o poder opressor da Igreja Católica, nós talvez tenhamos muitas confusões para entender o que o cristianismo realmente é. Mas os primeiros 300 anos da Igreja, meu irmão, foi glorioso. Foi glorioso. Pura. Não pura porque não tinha defeitos, mas pura na sua essência. Amém? Diante de períodos de intensa perseguição. Ora se abrandava, ora a perseguição se intensificava. Mas aquele povo constrangia todo o contexto romano e grego, não porque eles estavam lá com coquetel Molotov na mão, mas porque a forma como eles viviam era extremamente contundente ao padrão cultural daquela época. Isso era o maior confronto que a igreja chamava todo aquele padrão. Nós achamos hoje que o padrão cultural é muito ruim, pois naquela época era também muito ruim. Tudo que nós estamos vendo hoje já existia naquela época. E a igreja não era perseguida por outro motivo. A igreja não era perseguida porque Bolsonaro e Lula não se dão bem. A igreja era perseguida porque a forma como os cristãos viviam era uma ofensa a um determinado padrão cultural. E é isso que nós precisamos. Você precisa lembrar o quanto a sua vida ofende o mundo hoje. Pois é, ser cristão significava isso no primeiro século. Sua vida é uma ofensa ao nosso padrão. Ao nosso padrão de imoralidade. Ao nosso padrão de desumanidade. Eu não sei se vocês sabem, mas no contexto grego e romano, nesse período, se a criança nascesse com uma pinta no rosto, era lançada na rua. E a igreja, até o ano 120, é essa única instituição que abarca órfãos jogados na latrina pelos gregos e pelos romanos, às vezes por uma pinta no rosto, ou às vezes porque a menina nasceu mulher. Porque eles falam que os cristãos são machistas, mas a cultura grega e a cultura romana era absurdamente machista, assim, asquerosamente machista. De tal forma que a mulher só tinha um propósito para a cultura grega e romana: reprodução. Amor era de uma perspectiva homossexual. Principalmente entre os líderes romanos. As pessoas, entenda, quando você lê a Bíblia, o que você vai vendo? Você vai vendo que gradativamente a Bíblia vai dando à mulher um lugar. E dá a ela o seu devido lugar, o lugar de filha de Deus. Quando você compara a forma como o Antigo Testamento trata a mulher e as mesmas culturas do mesmo período, você vai ver que era muito mais brando. É claro, havia muita intransigência. Era um contexto bárbaro para ambos os povos, e Deus está lá lidando com um povo bárbaro. Mas nunca foi a intenção de Deus fazer de sua palavra um livro que oprimisse a mulher, mas que desse à mulher senso de identidade como filha de Deus. E a igreja entra justamente nessa mesma dinâmica. É no contexto da igreja onde a mulher é numerada, é vista como pessoa, onde as crianças são chamadas para o reino de Deus. Então, isso que dizem contra a igreja é mentira. De que a igreja oprime. Eu sei o que oprime, eu sei que o pecado oprime. Esse eu sei que oprime. Mas enfim, é justamente dentro de um contexto absurdamente cercado por apadrinhamento, tráfico de influência, de corrupção religiosa e política, que a igreja está estabelecida ali no contexto de Jerusalém, onde ela começa. E
influenciados por todo aquele confronto que Jesus estabeleceu com os líderes religiosos, é que a igreja então se estabelece. E ela não se estabelece por nenhum outro motivo, senão pelo interesse do reino de Deus. Essa foi a incumbência que Jesus deu àquela igreja. Que ela se colocasse, não por nenhuma ideologia, não por nenhuma perspectiva política. Deixa eu te falar, é mentira. A igreja não é de direita e a igreja não é de esquerda. O propósito da igreja é o reino de Deus. Nós estaremos mais à direita se isso significa que isso é coerente com valores morais de acordo com a Escritura. Com a esquerda não tem conversa. Mas não significa que nós somos definidos a partir disso. Hoje se criou uma babaquice. Crente de esquerda, crente de direita. Pelo amor de Deus. Isso só denuncia a falta do senso de identidade acerca do que é o cristianismo. Onde as pessoas estão sempre acreditando que o cristianismo precisa de adendo. Horas a sociologia, horas a psicologia, horas a ideologia. Pelo amor de Deus, igreja, nós precisamos olhar para esses homens. Eles foram íntegros até o final. Quantas coisas de ordem histórica aconteceu. E esses homens se mantiveram de pé, fiéis ao que Jesus ensinou. Eles foram fiéis ao que Jesus ensinou. Jesus não estava lá abraçado com saduceus, com fariseus, com zelotes e com essênios, não. Não, vocês querem o reino do meu Pai, então dá licença. Não é esse o propósito do Pai. Não é comprar uma ideia. Isso não é o propósito da igreja. Mas esses homens, encorajados por uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Sabe como esse livro geralmente é chamado, antes de chegarem à conclusão que ele deveria ser chamado de o livro de Atos dos Apóstolos? Porque na verdade não é a história de todos os apóstolos, amém? Então teve muito problema para chegar até a conclusão desse nome. Mas muitos chamam esse livro de o livro dos Atos do Espírito Santo. E foi um tempo de maravilha, de milagres. E tinha um propósito que a coisa realmente fosse assim. Era um tempo de fundamentação. E Deus separa esses 12 homens então, para que por meio deles, encorajados, tomados de vigor, pense no vigor que um homem, líder da igreja, nesse momento deveria ter. O que um homem crente deveria ter. Pense, o próximo programa de domingo é morrer no Coliseu. É de ver sua esposa estrupada, rasgada ao meio, como você vai ler o relato dos mártires que são mortos nesse período. A crueldade romana é denunciada. A denúncia contra o que o ser humano é capaz de fazer de maneira leviana, só para provar que ele é mau, é absurdo. Havia uma maneira muito interessante de se matar uma pessoa no Coliseu, mas principalmente os cristãos, onde você costurava a pele de uma ovelha e botava um leão para correr atrás dele. Ou então pegava um cristão vivo, fazia vários furos nele, abria um boi, costurava o boi e colocava a pessoa costurada dentro de um boi. E colocava os leões para correr atrás do boi. Mas parece que as pessoas nem sabem disso. Às vezes a pessoa foi cristã uma vida inteira. Então quando você pega a Bíblia, me chateia profundamente, meu irmão, você não tem ideia. O descaso que as pessoas têm com a Bíblia, sabe quanta gente morreu para você ter esse livro na mão? Para você tratar de qualquer jeito, não ler. Não estou falando do papel, amém? Embora eu gosto muito, assim, eu gosto de livro. Eu sinto o cheiro, né? Eu compro um livro, eu sinto o cheiro, abro ele, né? Folheio, eu fico apaixonado. Tem até que tomar cuidado para não ser idólatra. Não, mas as pessoas não tratam com respeito a história que esse livro carrega. E é a nossa história. Você sabia que você tem uma história? Deixa eu falar, a sua história não começou aqui quando o Marcelo chegou, aí quando o pastor Anderson ainda estava aqui. Não é aí que começa a sua história. Sua história começa aqui, ó. É aqui que começa a sua história. E às vezes o nosso olhar limitado sobre isso
nos tira assim, de saber quem nós somos, o valor que tem, o que a gente é, o que nós... Entenda, porque, entende, saber que eu faço parte disso, meu irmão, mexe profundamente comigo. Eu sou o capítulo 29 de Atos. Eu fui chamado para fazer o que esses caras fizeram. Eu fui chamado para viver o que eles vivem. Quando eu estou com os elementos da ceia na mão, a impressão é que eu estou lá. A gente precisa fazer essa viagem e degustar, tipo assim, a beleza do que nós somos. Então, meus irmãos, nós vemos nesse livro o quanto Pedro, João, Paulo, quanto o livro de Atos enfatiza a obediência desses homens. O quanto houve um processo de transformação na vida desses homens, principalmente Pedro e Paulo. O covarde Pedro se torna o Pedrão, meu irmão. O mesmo povo que ele corre lá, pouco antes da crucificação de Jesus, é o mesmo povo que ele olha e fala: vocês são assassinos, vocês mataram o Messias. O que aconteceu com esse cara? É o que deveria ter acontecido com você. Eu posso te dizer, aconteceu comigo. Desde o dia que o Espírito Santo habitou em mim, eu não fui mais o mesmo homem. Eu não podia mais me ver da mesma forma. Mas aconteceu com Pedro. Sabe por que eu sei que aconteceu comigo? Porque aconteceu com ele. Paulo, o assassino, o perseguidor da igreja, se torna o seu maior apóstolo. E esses homens se tornam tão absolutamente obedientes à palavra, que são para nós a referência do tipo de homem e de cristão que cada um de nós deveríamos ser. Nós também muitas referências daqueles que rejeitaram a verdade, que os discípulos e os apóstolos ali viveram, dando origem à igreja. E pelos mesmos motivos que nós vemos hoje. Entenda, rejeitar a igreja não significa não estar nela. Basta você ter uma ideia diferente do que a Bíblia fala sobre a igreja. Basta você estar sugestionado a uma ideia muito particular do que deveria ser a igreja para você. Isso já faz de você alguém completamente distante do que a igreja realmente é. É isso que vai designar joio e trigo. O trigo tem uma característica interessante. Ele se dobra ao vento. O joio não. E esse se dobrar significa sujeição ao Espírito. Não, o joio ele não se dobra. Ele se quebra, mas não se dobra. E é o que há de acontecer com aqueles que, se dizendo cristãos, não se dobram ao vento do Espírito. Não se dobram à ação do Espírito. Não se permitem serem transformados. Mas essa mesma resistência já é a denúncia contra aqueles que são os piores inimigos da igreja. Os piores inimigos da igreja não estão no movimento LGBT. Os piores inimigos da igreja não estão lá no Congresso estabelecendo leis contra nós. Os maiores da igreja muitas vezes estão no nosso meio. Esses que ridicularizam, que defamam, que não se colocam na brecha para ser a resolução daquilo que a igreja precisa para cumprir seu papel. E esse problema é um problema hoje, e esse era um problema lá também na igreja do primeiro século. Enfim, então uma primeira coisa a ser considerada aqui no livro de Atos é que ela é a continuação do Evangelho de Lucas. Então, quando o Evangelho de Lucas é escrito, o livro de Atos é um segmento, como se de fato fosse um só livro. Então você tem ali a narrativa biográfica de Jesus no livro de Lucas, onde ele faz de fato um trabalho de historiador, né? E o final, então, ele vai se utilizar, então, faz essa narrativa biográfica, tentando apresentar os fatos a partir da história de Jesus, e dá seguimento, então, com um livro que até aquele momento não se chamava o livro de Atos, era só a continuação, narrando toda a história, desde o nascimento de Jesus até o surgimento da igreja e os fatos que decorreram ali, pelo menos, os primeiros 20 anos da igreja. Então, digamos assim, é um registro muito interessante e denso, né, com informações que podem dar a nós uma ideia clara do desvio que se deu
em algum período ali, pouco antes da Igreja Católica, entenda, nós temos aqui 3 períodos da história da Igreja. A Igreja Primitiva, o período patrístico e a Igreja Católica Romana. Amém? E a maioria dos cristãos acha que a Igreja saiu desse período da Igreja Primitiva e foi direto para a Igreja Católica Romana. Então, fica um vácuo, né? Como é que chegou, como é que o desvio da Igreja Católica se tornou tão rapidamente aquilo que definiu o cristianismo depois disso por 1.500 anos? Porque já haviam lá entre os pais da Igreja muita gente mal intencionada. Amém? Sempre houveram aqueles, né? E a gente pode até dizer que nos primeiros, talvez, 40 anos da Igreja Católica, ainda não romana, alguma medida de saúde ainda foi preservada, porque ainda haviam homens íntegros. Mas na medida em que esses homens foram morrendo, a igreja foi se tornando, de fato, essa igreja estatal. E aí, os fatos nós já conhecemos, o desvio que a igreja cometeu. Mas quando nós olhamos para a igreja evangélica hoje, meu irmão, não é diferente. Nós não podemos abrir mão do nosso senso crítico. O que é pior? Uma acidez no senso crítico, sendo que eu não sou a resposta para o problema. Então, se tem uma coisa que me deixa irritadíssimo, é uma pessoa que ela fala mal, quando ela vai falar mal da igreja, tipo assim, caramba, ela tem razão. Mas quando você vai ver a forma como a pessoa vive, você fala assim, cala a boca. Pelo amor de Deus, cala a sua boca. Porque você é o problema. Entenda, meu irmão, na igreja, se você não é a solução, você é o problema. A igreja não será aquilo que você não está disposto a ser. A igreja não vai fazer aquilo que você não está disposto a fazer. A igreja será fruto daquilo que eu compreendi e entendi como parte do que eu sou e do que eu preciso realizar. Não adianta só ter crítica. Amém? Então é fácil a gente criticar outro contexto. Agora, ter senso autocrítico é mais complicado. E nós vimos que no contexto romano faltou muito disso. Até que em determinado momento surge um cara chamado Lutero e nós estamos aqui hoje. Amém? Então, essa carta, a princípio, é destinada a um dignatário grego, Teófilo. Não se sabe exatamente quem foi esse homem, mas nós entendemos que esse homem era um homem que morava na Grécia. Alguns estudiosos afirmam que, de fato, ele era não só um dignatário, mas também alguém próximo de Lucas. E que, muito provavelmente, ele financiou todo esse trabalho feito por Lucas, até porque escrever um livro nessa época era muito mais complicado do que você imagina. Hoje pela manhã, aqui no curso de Teologia Básica, a gente comentava sobre isso, né? Um papiro, um pouquinho de tinta, uma pena, era um material assim, muito caro mesmo. Então, vamos pensar aqui quantas páginas de papiro até chegar ao resultado, né? Não era página, né? Naquele tempo ainda era rolo. Né? Quantos rolos aí, de repente, Lucas precisou para fazer esse trabalho. E esse trabalho não exigiu só escrever, ele teve que fazer um trabalho quase que arqueológico. Né? Ele teve que pesquisar, correr atrás de testemunhas, né? Para que ele pudesse chegar ao resultado daquilo que chegaria à mão de Teófilo. Enfim, então, esse Teófilo com certeza era um homem de alto status, porque ele é chamado lá de excelentíssimo, né? O que seria para nós Vossa Senhoria. E nenhum homem, naquele período, seria tratado dessa maneira, se ele não fosse de fato um homem de status significativo. Enfim, então, provavelmente esse Teófilo fosse um homem, um novo convertido, que após a sua conversão, então queria conhecer melhor os fatos, então resolveu patrocinar a Lucas. Uma outra questão importante é que a gente entenda que por volta dos anos 60 a 64 é que provavelmente o livro de Lucas e o livro de Atos foram escritos. Lembrando que esses livros, a princípio, são um só livro. E nós sabemos que era justamente nesse período em que Pedro, primeiro, e depois Paulo é preso. E o que nós entendemos é que o registro de Lucas vem dos relatos de Paulo. Amém? É claro que ele consultou outras pessoas, mas provavelmente o relato de Atos
vem da boca de Paulo, alcançando então as dimensões que tomou esse trabalho iniciado por Lucas e que hoje serve como referência para a igreja. Apesar de Lucas ter destinado primeiramente sua obra a uma pessoa específica, a Jesus no caso, é claro que essa obra, aliás, a Teófilo, né? Ele escreve essa carta com o intento de trazer a Teófilo um entendimento mais profundo possível dos fatos e de uma maneira clara acerca do que Jesus ensinou, acerca do que os apóstolos ensinaram, para que ele tivesse de fato a possibilidade não só de receber essas informações e de propagar aquilo. Entenda, o propósito não era só dar a Teófilo um bom relato, é que a partir de Teófilo, essa obra alcançasse outras pessoas. Então, muito provavelmente, Teófilo, ele patrocinou a reprodução do Evangelho de Lucas e do livro de Atos para que chegasse a mais pessoas. E fazer um livro naquela... não tinha xerox. Não era hoje que você escreve um livro lá no... né? Você tem um chat GPT, você coloca lá um tema, aí você tem um livro. A coisa chega até a ser bizarra. É perigoso isso, né? Agora o cara escreve um livro que ele não teve que pensar para escrever o livro. Pensa que coisa horrível é isso. Não depende do conhecimento da pessoa, depende apenas de apertar um botão. Mas está lá. Aí você manda pela internet, você alcança 50 mil pessoas num clique. Aqui não era assim, não. Aqui era cópia da cópia da cópia. Então o cara vinha, tinha uma cópia, ele escrevia, aí tinha que fazer outro, tinha que fazer outro. Inclusive eu tive uma experiência muito interessante há anos atrás, onde um grupo de missionários num país no Oriente Médio, onde você mandava o livro da Bíblia copiado, porque elas não podiam ter a Bíblia. Foi uma experiência bem interessante. Na época eu mandei o livro de Efésios para eles. Tive uma experiência de escriba, foi muito legal. Você deveria copiar a Bíblia toda, pelo menos uma vez na sua vida. Isso ia ser uma boa experiência. Ia ajudar bastante. Enfim. Então, apesar de Lucas ter destinado o livro primeiro a Teófilo, é claro que esse livro alcançou outras proporções, os destinatários desse livro alcançou outras proporções. Então, o livro, entendendo já esse ambiente onde o livro foi produzido, nós entendemos também que o livro de Atos narra a missão e o propósito da igreja. Entenda, meu irmão, você precisa entender que a igreja não é sobre os seus problemas. A igreja é sobre o propósito que Deus determinou. É claro que uma comunidade de pessoas que se relacionam com Deus, que amor, fraternidade são reais, nós compartilhamos os nossos problemas e vamos para aquele que realmente pode nos ajudar. Mas entende como viver em função disso é totalmente incoerente, utilitarista. Pensa como pode ser tacanha a nossa intenção diante de Deus, como Deus ser um tipo de uma entidade, de um culto, de uma religião de serviço, de uma religião pagã, onde você vai lá, apresenta um prato de pipoca e Deus é reduzido a isso, a te fazer alguma coisa porque você deu um prato de pipoca para Ele. Mas as pessoas tratam Deus da mesma forma, é ridículo. Não, meu irmão, é Deus, é o Criador do universo, que chamou você para fazer parte de algo grandioso, aquilo que pode realmente trazer sentido e propósito à vida das pessoas, você é o portador disso. Lembre, você é portador de uma mensagem, como foram esses apóstolos, de algo que vai salvar a vida de uma pessoa. Sabe por que a gente vem aqui? As pessoas precisam ser salvas. Quando a gente vai para uma favela, sabe quem está lá? Não é para entregar cesta básica, não. Cesta básica é secundária, a gente está lá porque a vida das pessoas precisam ser salvas. Quando a gente senta para aconselhar a pessoa, não é por outro motivo, não, é porque a pessoa precisa ser salva. Quando a gente vai numa casa de recuperação, não é só porque o cara tem problema com droga, não, é porque a pessoa precisa ser salva. Todas as outras coisas não sei, é urgente que as pessoas sejam salvas. E era assim que a igreja entendia seu papel na terra. As pessoas precisam saber da verdade, porque as pessoas precisam ser salvas. Quem vai ser salvo está a critério de Deus, mas eu, como aquele que recebeu essa mensagem, entendo que agora é minha vez. Alguém fez por mim. E foi assim que a igreja tomou todo o Império Romano, tomou toda a Europa, e hoje nós estamos aqui. Mas parece que em algum momento as pessoas sentaram num banco e esqueceram disso. E agora eu vou ter minha familhinha,
no meu apartamentozinho, no meu condomíniozinho, no meu bairrozinho, e domingo eu vou para a igreja. E eu estou chamando isso de ser crente. Mas não é isso que está escrito aqui. Essa era uma comunidade que ser cristão era algo que estava em constante ebuliência. Era maravilhoso saber que eles conheciam a verdade. E aquilo não podia ficar retido. Aquilo tinha que alcançar as pessoas. Essa felicidade de ter conhecido a verdade. Essa felicidade de ter sido livre das amarras do pecado. Essa verdade que fazia com que o homem se percebesse de fato como um ser que estava destinado à eternidade. Era uma verdade gloriosa. Não era porque ia ganhar emprego, não era porque ia passar em concurso, não é porque ia arrumar um marido, não é porque ia comprar carro. Amém. Deus pode fazer todas essas coisas, mas não é sobre isso. Não era sobre isso. Enfim. Então, essa igreja, ao mesmo tempo que ela revelava a forma com qual ela precisava existir, havia o aspecto central. Aquela igreja era tomada pelo Espírito Santo. Aquilo tornava aquela comunidade como a luz no meio das trevas. Gente pobre, humilde. Nesse período não haviam intelectuais. O maior intelectual aqui era Lucas e Paulo. Pedro era um homem culto, ele era pescador. O que ele sabia sobre a lei, ele aprendeu o básico. Ele não era um intelectual. Mas esse povo humilde, inculto, é a semente da igreja. É ela que faz brotar a única instituição a qual Deus falou: a vocês eu darei uma missão. E essa missão foi dada a você também. Além disso, essa igreja era nutrida constantemente com o ensinamento dos apóstolos, com a orientação de Deus para que eles soubessem exatamente como eles deveriam viver. Esse senso de orientação guiava a igreja ao ponto dela saber exatamente o que fazer. E o nível de obediência era desconcertante se nós olhamos para a igreja hoje. Esses homens são os líderes da igreja, então eles são confiáveis, eles andaram com Jesus. Deixa eu te falar para você, os homens dessa casa andam com Deus. Os homens dessa casa andam com Jesus. Os homens dessa casa, eles oram. Os homens dessa casa, eles jejuam. Os homens dessas casas, eles estudam para oferecer para vocês o melhor parâmetro do que pode ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo num tempo onde tudo parece concorrer contra, porque nós temos essa referência. Enfim, então, o livro está basicamente dividido de 3 formas. Do capítulo 1 ao 12, ele descreve ali os primeiros 12 anos da igreja, e aí vai narrar ali a transição da igreja, a movimentação da igreja entre Jerusalém e Antioquia. E contei ali então a história e o plantio da primeira igreja em Jerusalém. E aí a igreja ainda liderada ali naquele contexto por Pedro. É claro que Pedro não deixa de ser um líder da igreja, mas ele não, nesse momento ele é o líder mais importante da igreja. Tem alguém entrando aí, ó. Depois dos capítulos 13 a 21, nós começamos a ler sobre a história de Paulo. A história de Paulo começa a ser citada, né, a partir de sua viagem, de suas viagens missionárias, dando o tom, né, do que vai trazendo a história de Paulo e a plantação das igrejas. E aí dos versículos 20 ao 28, Paulo em Roma narra os eventos ali que se deram, dos versículos 13 a 28, e que narra agora a transição de Antioquia para Roma. Amém? Ok. Então, como eu disse a princípio, a intenção é trazer esses aspectos iniciais, introdutórios, panorâmicos. E pode ser que
ainda você fica se perguntando, por que eu devo estudar o livro de Atos? É estranho essa pergunta, mas pode ser que ela surja em algum momento. Você deve ler o livro de Atos, porque se você é igreja, essa é a história do que você faz parte. Amém? Essa é a história do que você faz parte. E eu diria que essa necessidade é maior talvez do que você imagine. Porque o livro de Atos quer nos trazer, como eu disse a princípio, esse senso de identidade. E às vezes a gente olha para o contexto evangélico, olha para o contexto romano, e a gente fica se perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que muitas pessoas simplesmente não estão entendendo a igreja a partir da Escritura. Elas querem entender a igreja a partir do contexto que elas encontram, a partir daquele contexto imediato, às vezes de uma igreja que está longe do que ela realmente deveria ser. E essa experiência, eu acredito que para todos nós foi muito desgastante, sofrida, dolorida, coisa da qual nós pretendemos realmente fugir. É claro que a igreja não tem a obrigação de ser divertida. Amém? Às vezes as pessoas querem estar na igreja, elas querem ter aquela mesma experiência que elas têm no cinema, no teatro, né? Não, a igreja não, esse não é o propósito da igreja. O papel da igreja não é te oferecer um espetáculo. O papel da igreja é fazer com que sua alma seja afetada pelo poder da palavra. Como foi dito pelo Rafael, que é uma experiência com a palavra, uma experiência com Deus. Onde os cânticos levem você às lágrimas, que é sua consciência, aquele cântico que fala uma verdade tão poderosa que abriu sua mente. Cara, eu preciso ouvir agora o que vem depois. E quando você ouve a palavra, fala assim, é isso que eu precisava ouvir. Eu preciso reconhecer, eu preciso rever, eu preciso reconsiderar minha postura como Criador. É isso que o culto quer nos oferecer. Enfim. Então, vamos entender um pouquinho do porquê então você deveria estudar o livro de Atos. A resposta a essa pergunta deve nos orientar a compreender a importância do livro. Sobretudo porque nós vivemos um momento de uma crise de identidade absurda. Vamos pensar que uma igreja LGBT. A igreja tem que se amoldar ao padrão cultural. Mas você não vai ver isso no primeiro século. Quem era de fato intolerante no primeiro século? Roma. Já falei isso algumas vezes. Não. Se você acendesse um incensinho lá para César, estava de boa. É o que eles chamavam de Pax Romana. Não, vocês podem ter a religião de vocês, mas não esqueçam. César também é Deus. Então vocês devem adorá-lo. Só que o que havia sobre os punhos da igreja? Uma espada? Não, a afirmação de que Jesus Cristo é o Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. Nosso padrão moral, nossa fé ao nosso Deus e a maneira como Ele diz para nós vivermos, nós não vamos abrir mão. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Nós até podemos pagar impostos, nós até podemos ter uma vida ordeira, e nós teremos porque o nosso Deus exige. Mas César não é o Senhor. A igreja não se submetia ao contexto de uma religião civil. Amém? E isso era extremamente ofensivo aos gregos e aos romanos. Nós não vamos nos submeter a uma filosofia que não seja aquela medida de sabedoria extraída da palavra de Deus. Porque a sabedoria humana é loucura. Então nós devemos lembrar sempre que aproveitar desse livro nos traz, sobretudo, o fato de que nós temos o único documento histórico sobre a expansão da igreja fidedigno. Você vai encontrar muitos livros tidos como apócrifos que tentam narrar os fatos após a assunção de Jesus. Né? Quase uma enciclopédia, né? A quantidade de apócrifos que você vai encontrar lá, tentando trazer algum fato, mas quando eles vão ser analisados, qual é a conclusão da igreja? Isso não é verdadeiro, porque ou eles se utilizavam do nome de alguém que andou com Jesus para tentar dar legitimidade àquele livro, ou eles tentavam dizer que alguém que andou com os apóstolos foi o autor daquele livro para tentar dar alguma autoridade àquele livro. E quando nós vamos ver a história desses livros é ridículo, né? A maioria deles são escritos inclusive por gnósticos, e foi uma heresia inclusive que foi combatida ferrenhamente pelos apóstolos. Enfim, então entenda, o livro de
O livro dos Atos dos Apóstolos quer, de fato, nos trazer uma informação segura acerca de como o cristianismo se desenvolveu na sua gênese e o quanto ele nos traz as melhores referências para nós pensarmos na qualidade da nossa vida cristã hoje. Mas, acima de tudo, nós avaliarmos qual tem sido a nossa experiência com o Espírito Santo. Você ainda sabe quem é o Espírito Santo? Beleza, nós não somos pentecostais, amém? Mas não quer dizer que nós não tenhamos experiências com o Espírito Santo. Você ainda percebe? Deus ainda fala ao seu coração. Quando você abre a Bíblia, você chora. Vou te dizer uma coisa, se isso não está acontecendo, meu irmão, o problema não é do louvor, não é do pastor. Esse problema é seu. O problema é que você está distante. O problema é que você esqueceu que nós somos movidos por algo que Deus colocou para habitar dentro de nós, para nos sensibilizar. Por meio dessa sensibilidade, onde nós percebemos a presença, a ação, o poder. Beleza, nem sempre nós vamos sentir. Mas é como o casamento. De fato, os anos tornam as coisas diferentes. Amém? Os anos tornam as coisas diferentes. Você se acostuma com a presença da pessoa, o que é perigoso. Mas o que está guardado aqui não pode mudar. Minha esposa é minha esposa. Ela é minha querida. Ela é parte de mim. E essa relação de intimidade com o Espírito Santo deve funcionar da mesma forma. Pode ser que as coisas não funcionem como eram lá no começo. Muitas pessoas querem se utilizar dessa dinâmica do meu primeiro amor, né, meu irmão? O meu primeiro amor naquele dia, o mesmo agora. Eu não preciso ter acontecer um outro evento. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Isso acendeu uma chama que não pode se apagar dentro de mim. Se você toda está precisando de combustível para acender essa chama, é porque não aconteceu. Você não pode depender de algo fora de você para isso acontecer. Precisa estar em você. O Espírito Santo habita em nós, ele habitou naqueles homens, ele habitou naquela igreja e promoveu a maior revolução da história da humanidade. Nós estamos aqui por isso. Olha lá do outro lado, em todo lugar, com erros e acertos. Isso não pode ser ignorado. Como é que isso acontece? Como é que esse negócio é desse jeito? Pois é, eu também não sei. Mas eu sei que o que habita aqui é verdadeiro e nunca se apagou. Eu sei o homem que eu era, eu sei o homem que eu tenho me tornado. Você sabe? Você precisa saber. Então, todo esse desenvolvimento é mais do que narrar a história. É falar sobre uma relação com uma pessoa da Trindade que não pode ser ignorada. O Espírito Santo de Deus. Aquilo que capacita, aquilo que inflama o coração de homens, de vigor, de força, de amor, de paixão, de uma energia que conseguiu colocar o mundo de cabeça para baixo, que conseguiu acabar com o Império Romano sem levantar uma espada, que conseguiu acabar com a casta sacerdotal judaica sem levantar uma espada, e se tornou a maior religião da história da humanidade, e se tornou isso que a igreja deve ser, a manifestação da glória e da graça de Deus, salvando os homens do pecado, sendo esse lugar de acolhimento a pecadores. Um outro motivo que deveria fazer com que você considerasse a necessidade de nós estudarmos esse livro é porque ela oferece os padrões de vida para você que é a igreja. O cristão não vive do jeito que quer. Não existe esse cristão. Se você quer viver do jeito que você quiser, significa que você não é crente. Nós vivemos do jeito que Deus quer. E nós amamos esse padrão. Isso nos alimenta. Nós entendemos bondade nisso. Nós amamos sermos instruídos por Ele. Há prazer nisso. Então um cara que está na igreja, uma mulher que está na igreja, está se sentindo oprimido pela igreja, porque tem um padrão moral, porque tem um padrão ético, porque tem um padrão espiritual, porque tem coisas que ele precisa buscar, então ele não se converteu. É isso que o livro de Atos está falando. Vamos falar de Safira e Ananias.
Coisas maravilhosas estão acontecendo. Mas parece que eles não entenderam. Eles são capazes de mentir para o Espírito Santo. Como assim? Diante de tudo que eles estão vendo, de tudo que eles souberam, eles viram. Muito provavelmente, Ananias e Safira viram lá Jesus. Por isso que eles estão lá na igreja. Está muito perto ali, dos fatos. Mas o que eles fazem? Eles mentem para o Espírito Santo. Meu irmão, não minta para o Espírito Santo. Você acha que vai mentir? Eu sou crente. Você é crente mesmo? O Espírito Santo sabe. E é isso que está no coração de Ananias e Safira. Eles estão falando acerca de uma coisa que eles não são. Eles são avarentos. A questão ali não é dinheiro. O papo ali não é sobre dinheiro, é sobre um coração que acha que pode mentir para o Espírito Santo. É sobre isso o fato de Ananias e Safira. Então, meus irmãos, esse livro, de maneira marcante, diz que nós temos um estilo de vida. Um estilo de vida que tem que ser brindado, celebrado, porque, sobretudo, transforma a igreja num organismo vivo, não num CNPJ, onde o trabalho missionário, onde alcançar pessoas, onde oferecer vida às pessoas, é o primordial trabalho das pessoas, é o primordial trabalho da igreja, não qualquer estilo de vida, não qualquer vida, mas uma vida que revela a homens o poder da regeneração, o poder de ser criatura recriada por meio da obra de Cristo. O livro de Atos também marca, de maneira marcante, uma referência de ação missionária. Nós devemos ser o missionário que Paulo foi. Um homem intrépido, corajoso, cheio de energia, de vigor, que não estava fazendo as coisas para Deus para receber aplausos. Um homem que foi desafiado pela própria igreja, mas que se manteve fiel e cumpriu cabalmente sua missão. E por último, a igreja nos oferece uma boa introdução para que aquelas doutrinas que Paulo vai tratar mais adiante nas suas epístolas possam ser de fato compreendidas. Então, meus irmãos, essa noite, eu queria que você olhasse para esses homens, essas mulheres, para Pedro, João, Paulo, que estão mais dignamente relatados com alguns detalhes, se comparado a outros personagens, que você olhe para a vida deles. Eles não estão citados lá por um outro motivo. Eles estão citados aqui por um propósito, para que nós tenhamos referências adequadas para entender o que é a fé cristã. E a fé cristã não é o que nós achamos, não é o que você gostaria que ela fosse. Deus não quer o culto que você quer dar a Ele, Ele quer o culto que Ele quer receber. Toda a Bíblia é sobre isso. Não é sobre a minha criatividade, né? Não, acho que Deus gostaria disso. Não, está muito claro aqui o que realmente agrada o coração de Deus. E os cristãos, desde o primeiro século, são esses que entenderam isso. Então, meus irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer mais uma vez um ato que, por 2000 anos, desde esse momento, a igreja reproduziu, manteve, a fim de que nossa memória fosse sempre alvo do fato mais importante da história da humanidade. O fato de que Deus, encarnado, entregou suas vidas e por meio do que Ele fez, Ele gerou isso que nós somos. Em suma, o livro de Atos nos encoraja a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse um pouco. Você pode dizer que sua vida é uma vida... Obrigado, filho. Sua vida é uma vida que entende, que percebe, que degusta, que se utiliza do Espírito Santo. Um verdadeiro discípulo de Jesus é como esses homens, é como essas mulheres. Ele vive de fato uma experiência
de integralização com a pessoa de Cristo tão íntima e profunda, que ele de fato pode dizer que por meio do Espírito Santo ele é um com Jesus. Quando nós comemos esses elementos, ele quer dizer que por meio, quando você come, pensa aí, você comeu, quem fala isso muito é Juan Carlos Ortiz, né? Ele usa o bife, né? Você comeu um bife, o bife agora é um com você. Ele agora está dentro do seu corpo, sendo digerido, sendo absorvido, nutrindo você. E isso deveria ser a nossa experiência com o Espírito Santo. Foi isso que foi essa experiência para esses homens ali no começo da igreja, e não pode ser diferente para nós. Nós não podemos ver uma vida teatral. Isso aqui não é teatro. Há um símbolo nisso, mas ele não é teatral, ele é verdadeiro. O corpo de Jesus, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que transforma as nossas vidas. Sim, o que você tem de maneira imediata é um símbolo, mas ele quer levar você a uma realidade invisível. Ele está presente. Ele habita em mim. Ele quer me fazer totalmente outro. Ele quer me guiar para esse lugar, onde de fato, eu não sou mais como o mundo, eu não sou mais como eu era antes. Eu faço parte de uma comunidade de pessoas que compreendem isso e que vivem isso. Isso tem sido a igreja por 2000 anos, meus irmãos. E nós precisamos, num momento tão difícil para a igreja, recuperarmos esse senso de identidade. Então, quando você carrega esses elementos na sua mão, todos esses aspectos precisam gritar no seu coração. Não importa o erro de outras igrejas, não importa o desvio de homens maus, de falsos mestres, de homens que corromperam a verdade, de homens que subverteram a igreja. Não importa, eu vou lutar contra eles. Eu irei resisti-los. Eles são inimigos do meu rei. E nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, precisamos preservar isso que tão graciosamente Ele com a sua própria vida nos entregou. O Espírito Santo habitando em você custou a morte de Jesus. Ele morreu para que o seu Espírito nos fosse entregue, para que hoje você percebesse, não fosse uma experiência sem referências. Aquilo que nós percebemos pelos sentidos é testificado pela palavra, e vice-versa. Mas você precisa saber que a experiência com isso que foi implantado na igreja sobrevive até hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas não odeiam o cristianismo à toa. As pessoas odeiam o cristianismo porque elas odeiam a Deus. Ah, porque a igreja cometeu erros. Mentira. A igreja não é feita só de homem corrupto. A igreja não é feita só de homens corruptos. A igreja carrega os erros que a humanidade carrega, porque ela é feita de seres humanos. Mas a igreja não está fundamentada sobre a corrupção e a mentira. O que nós cremos é verdadeiro, porque Jesus é verdadeiro. Porque o que eu recebi, o que também lhes entreguei, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo livro de Atos. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse registro que a igreja, no primeiro dia da semana, ela se reunia e fazia exatamente o que nós estamos fazendo. Domingo após domingo. Por 2000 anos, Senhor. Nós lembramos, nós sabemos quem nós somos. E nós te agradecemos porque, por meio da tua entrega, por meio do teu livro sagrado, nós olhamos para esses elementos, nós olhamos por essa partícula de pão, Senhor, e podemos dizer: é verdadeira a nossa fé. Jesus morreu e ressuscitou
e nós celebramos aguardando o seu retorno, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Comamos em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, tua igreja, por 2000 anos, te espera. Aquela mesma expectativa, Senhor, que havia no coração da igreja em Jerusalém, nos primeiros 20 anos, é a nossa expectativa agora, Senhor. Vem, Senhor Jesus, tua igreja te espera. Que o Senhor encontre uma noiva, Pai, do qual os amigos dela, teus copastores, Senhor, tenham cuidado dela com carinho e preservado a verdade, Senhor. Obrigado pelo teu sangue que nos lavou e implantou esse desejo tão sublime em nossos corações. Maranata, vem, Senhor Jesus. Bebamos em nome de Jesus. O sabor da vida está na ceia do Senhor. O sabor do renovo, da confiança, da fé e da verdade habitam na ceia do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, te agradecemos por esse momento, Pai. Renova, Senhor, nosso entendimento acerca da identidade da tua igreja, Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.